Boa noite, Paulinho. Boa noite, Camilo. É um prazer estar conversando contigo aqui nessa nossa conversa mais técnica. Eu confesso para ti que tem algumas pessoas que eu admiro muito, mais do que eu admiro pela memória, porque se eu pudesse conversar com todos que tem alguma coisa aí que o Camilo participou e eu poder escrever, seria fantástico, né? Porque eu não lembrava realmente, foi o que o Paulinho falou, foi tudo verdades, e eu não tem muita coisa que eu não lembrava mais e faz parte da história da gente, é muito bom recordar, né? Eu queria mandar um abraço lá no pessoal do YouTube, eu estava olhando, a nossa querida Lupe está lá, né? Está prestigiando lá, fez algumas perguntas, mandou alguns recados ali, um abraço para o Paulinho, né? Isso aí depois o pessoal do YouTube, nossos assessores para assuntos do YouTube vão falar. Mas eu queria mandar um abraço em especial, além de várias pessoas, como Dona Dulce, que está lá também, o meu irmão Tuca, mas tá a Marcinha, né? A Marcinha lá de Caxias, minha comadre, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? Eu sempre digo, eu amo a menina, porque ela realmente é uma pessoa muito especial aí, que a vida nos trouxe. E tem uma pessoa fantástica que está nos assistindo ali, Paulinho, que é da minha época lá, de quando tu me viu dançar e eu inspirei os teus campeonatos aí na sequência, né? A Carla Barbosa. A Carla Barbosa, eu digo sem titubear, como diz o gaúcho, que a Carla, nos meus 12 pares que eu faço de todos os tempos, ela estaria nas primeiras lembranças, né? Até porque eu faria isso por tempo, né? Por épocas. E a Carlinha, ela é uma das melhores bailarinas que eu já vi dançar nesse meu tempo que eu tenho de tradição. Realmente, naquele piá de 88, nós tínhamos um naipe de prendas muito bom, como sempre foi marca do Piá do Sul, e depois ali o Paulinho ainda conseguiu melhorar isso aí com o equilíbrio de peões e prendas aí, que o Estado sabe do que eu estou falando. Mas eu de novo, né, Paulinho, que eu faço aqui meus croquis, ó, meus alfarrábios, né, para poder, enquanto tá falando, eu vou procurar aqui fazer o mais rápido possível, porque o tempo tá sem indo. Paulinho, eu lembro de vocês, né, nós fomos contemporâneos de Fegarte, e os dois vaquianos, tanto o vaquiano do Alegrete como o vaquiano lá de Soledade, eram bons, era um show, né, de se ver, e o Vaquianos até nesse ano de 80, lá, o Vaquianos da Cultura de Soledade, tinha uma pilcha também que se sobressaiu também, né, parecida, digamos assim, a essência, que eu digo, né, de matar a pau na indumentária também, na mesma essência de vocês. Então, são os dois vaqueiros que sempre me marcaram pela indumentária também, né? Algo fora do normal. Eu não lembrava realmente, né, Paulinho, dessa minha questão de pilcha, mas como eu sempre fui meio desleixado para essas coisas aí, realmente eu lembrei da correria aí, das tias passando bombacha e passando lenço e me ajeitando, né, e foi um prazer, uma honra tu ter me dado aquela oportunidade lá, junto com o Arion Pila, de fazer parte dessa conquista do Sentinela, né, e eu sempre digo pro pessoal, né, eu sou que nem pato, né, eu não voo, não nado, eu fiz um pouquinho de cada coisa e me virava nos 30, mas nunca fiz nada que, digamos assim, que prestasse, né, vamos dizer assim, né, eu não é querer fazer charme, mas digo assim, se tivesse dedicado somente a uma coisa, de repente estaria saído melhor, né. Mas sempre gostei da declamação, o Rodrigues sabe disso. Tenho troféus de Fegarte, né, de declamação, tenho de canto, são coisas que eu sempre gostei. Mas por que eu digo isso? Porque aquela época, né, Paulinho, 70 grupos, como tu citaste aí, né, chegava
de madrugada, dentro do ginásio, tinha grupo se apresentando, né? Era 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, tinha grupo se apresentando. Não parava, era algo fora do normal. E pobre do seu paixão, que tinha que ficar sentado lá assistindo tudo isso, né? Naquela época lá, né? E essa mesa que tu falou aí, que era totalmente gabaritada, né? Tu citou Butiá, que a Lorena ouviu aqui, né? E ela, nessa Inter de Butiá aí, nós pegamos o Rilo no primeiro dia e fomos mal, quase erramos o Rilo em harmonia. E ela lembrou aqui que eu, na época, podia repetir dança, né? E nós pegamos o Rilo no domingo da Interregional, que vocês erraram o pau de fita. E eu acho que eu estava aí com o Farroupilhas, né? Eu não sei se já era até o Caxeiral naquela época. E aí eu lembro que eu passei o dia inteiro ensaiando o Rilo com eles e pegamos o Rilo, aí conseguimos classificar. Mas, Paulinho, eu queria te dizer o seguinte, que de toda essa tua história, eu fico muito feliz em te ouvir e fico muito prestigiado, porque fiz parte, fui prestigiado por ti nesses trabalhos. Tive o prazer de fazer coreografias para o Piá do Sul, quando você esteve lá, para o Martim Ferro, coreografias que impactaram, que marcaram, né, como a Primavera do Piá do Sul, como Águas do Céu do Martim Ferro, que eu tenho muito orgulho, me emociono quando vejo. Então, para mim, assim, você foi uma pessoa que também deu oportunidade ao Camilo de mostrar sua arte, de tentar fazer aquilo que eu sempre amei, né, que é trabalhar com dança, seja com coreografia, com a dança tradicional. O que moveu também meu filho, que hoje se apartou um pouquinho, né, da coreografia por ter que na academia, né, a medicina, né, que hoje é médico, tirou ele um pouquinho desse eixo aí, né, mas também, então, graças a Deus, a veia artística também, como a gente diz, né, se fez presente. Então, quando eu lembro dessas tuas narrativas, aí me emociona muito, né? Como tu disse, né, quando eu fui para o Sentinela da Querência, eu estava magoado lá, né, porque um ano antes, em 89, foi a primeira vez que só classificava um por região para o Fegarte. E o Pedroso era do Honda Charrua, tinha sido o mega, tipo aquelas contratações milionárias do futebol como técnico, né? Ele tinha ido para a Farroupilha com tudo, né? Salário milionário, aquele negócio todo, e o pessoal fez que nem fizeram com o Paulinho. Camilo, não quer pegar nós aqui no Rancho de Galdéres? Eu quero, vamos lá, mas nunca dei aula. Mas vamos lá. E aí, naquele ano de 89, eu classifiquei o Rancho como o classificado da região ali, né? Da 25ª, e o que gerou a maior rivalidade aí da região aí, né? Honda e Rancho, até hoje, o que eu digo, né? Hoje menos, porque o Rancho já também não tem invernada e o Honda conseguiu se manter, né, como um grupo campeão que sempre foi. E nesse período aí, eu também tive a oportunidade, né? Vou me exibir um pouquinho hoje, porque tu lembrou coisas que eu acho fabuloso, que eu não lembrava, né? O Rancho também foi com 16 pares, então sempre também conseguimos colocar 16 pares no salão, acho que daí foi, eu não lembro se foi 91 daí, né, que a gente fez isso. Tu deve lembrar melhor que eu essas datas aí. Mas, Paulinho, para não me estender, né, como eu disse, tá, eu queria dizer para todos que esse que fala agora aqui tem o maior respeito e carinho por ti. Como eu acho, já falei isso em diversas lives, o Alexandre Uric é um artista fora do normal, para mim é um dos poucos artistas, olha só o que eu digo perante muitos artistas que estão aqui hoje, mas para mim o Alexandre, eu coloco ele entre um dos poucos artistas completos que o Rio Grande teve ou tem, né, no sentido de participações, né? Teve, que eu digo, de Fegarte, dos festivais que já se foram, né? Para mim ele é muito completo. E você, Paulinho, quem me conhece, como eu já disse, sabe que o Camilo não manda recado, o Camilo fala o que tem que falar. Paulinho Chervez, para mim, é o maior ensaiador que o Rio Grande tem e teve em todos os tempos. Eu não conheço nenhum ensaiador tão perfeccionista e detalhista e incansável como tu és. Tá? Queria dizer que te respeito muito por isso. Aprendi muitas vezes contigo. Talvez não tive a competência com os meus grupos, porque eu sempre quis trabalhar grupos mais, vamos dizer assim,
eu sempre me preocupei mais com interpretação, que é uma área que eu gosto muito, e tu, nessa parte, tu sempre conseguiu juntar tecnicamente as duas coisas. Eu sempre pequei em harmonia, sempre pequei em correção, nunca fui tão perfeccionista como tu é. E é isso que te levou a ser o vitorioso que tu és, junto com os teus filhos, a tua esposa, que sempre te acompanhou e te deu força. E eu queria te agradecer aqui pelo teu último campeonato, pelo último Olimpíada do Sul, porque acho que foi no último, né? Que a minha filhada de coração, né? A Jéssica dançou contigo lá no Piá do Sul e ela foi contigo o que eu não posso falar porque eu me emociono, o que a minha geração com os pais dela não conseguiram ser, que é campeão estadual, e nós lutamos para isso. Então os pais dela, que são meus compadres, pessoas extremamente humildes, ao qual respeito, tenho muito carinho, eles conseguiram ter a fila, o sonho deles, que a filha ser campeão na tua mão com a filha. E com esses dois incansáveis que tu falou, que é o Lisandro e a Sandra, né, no teu braço direito ali, no teu apoio, que também foram meus alunos, que eu fui muito vitorioso com eles também, mas não conseguimos chegar, né, a um campeonato estadual. Então eu termino te agradecendo por ter dado realizado esse sonho de uma família muito grande ao qual pertenço, que são os meus alunos, que são aqueles que já estiveram com o Camilo em todos os tempos. E dizer para ti que eu aprendi muito, e muito obrigado pelas oportunidades e por essa oportunidade de conviver com a tua genialidade. Ok? Um abraço. O Camilo só no Agora na raciocínio sequência. dele foi bastante ali. Desculpa atravessar aqui, Rodrigues, mas vou aproveitar e vou roubar um trabalho da Marcileia ali também no YouTube para trazer algumas palavras aqui, né? O Alexandre Brits, meu último ano de dança foi em 99 com o Martim e tive o privilégio de viver esse momento e ter tantos aprendizados com o Paulinho. Forte abraço. O Marco Ávila mandando aqui meus cumprimentos e admiração ao Paulinho. Um grande exemplo de profissional, foi o primeiro desta nossa geração Fegarte Enarte. E aí tem várias manifestações aqui que eu vou deixar para Marcileia depois, senão ela vai brigar comigo, né? Mas tem bastante coisa aqui que é bem legal ver as pessoas comentando, Paulinho. Rodrigues, é o Fábio, né, Rodrigues? Fábio, é tu na sequência aí. Isso, Fábio, agora. Boa noite a todos. Em especial ao professor Paulinho, gostaria de parabenizá-lo pela brilhante trajetória e história dentro do movimento, principalmente na questão de dança tradicional. Nunca tive o prazer de ter aula com o professor Paulinho, mas a gente conhece e admira todos os trabalhos que ele realizou, né? Então, meu parabéns pela trajetória e pela história. Eu tenho duas questões aqui para apontar, não sei se eu faço uma e o senhor responde, ou se quer que eu faça as duas na sequência, né? Pode ser uma por vez, Fábio. Tá. A primeira pergunta é como o senhor define, qual o momento ou etapa que o senhor define mais importante na construção de um trabalho e para que ele tenha o sucesso almejado? Eu acho que vai como um todo, Fábio. A entidade como um todo tem que estar também empenhada em querer uma conquista. Não adianta só o professor, o grupo de dança, se uma patronagem não está ali vibrando, não precisa ser nem numa questão de um aporte financeiro que é importante, é principal também, mas de saber que tu sabe, tu participa, tu dança, das pessoas estarem ali junto contigo, de tu olhar para o lado, alguém tá te incentivando, do que tu tá ali no teu galpão solito, né? Fazendo teus ensaios, vai lá, cumpre a tua tarefa, faz o que tem que fazer. E muito se discute agora aí, durante a pandemia, sobre o que
faz-se coreografia, não se faz. Acho que muito importante para se conseguir alguma coisa é a proposta, né, Fábio? Tu tem que ter uma proposta que seja agradável aos olhos de todos. Nós temos que nos colocar como espectadores também. Isso aqui é legal para quem está lá do outro lado, entende? Isso aqui as pessoas parariam de tomar o sorvete dela, sabe? Deixariam derreter o sorvete na mão, te olhando, sabe? Vivendo contigo, seria algo... Porque senão não adianta. Eu vejo como uma proposta sendo prioritária para as coisas acontecer, aliado a todo esse apoio de um CTG. Perfeito. E, na sequência, a minha segunda pergunta seria como o senhor organiza, né, a agenda e funcionamento de ensaios ao passo que o senhor, digamos, dá aula, o senhor dá aula para várias entidades, para vários grupos de diversas cidades, por exemplo. Como é que o senhor organiza a questão de ensaio e trabalho e agenda nesse sentido? Em relação à agenda, é como todo mundo, né, Fábio? Tem que estar organizado aqueles dias, tem-se que fazer aquilo, né? Tem que ir para aquele lugar lá. Hoje não tenho mais tantos grupos assim como já tive antigamente, né? Mas por exemplo, acho que eu já ouvi o Camilo comentar alguma coisa, eu também não faço anotações. Eu também chego num lugar e toco o trabalho dali para frente, alguém em outro grupo me ajuda, sabe, nos grupos que eu ajudava em outras cidades. Aqui, quando eu voltei para o Piá, Fábio, o pessoal só impôs uma condição, de que não tivesse ensaiador. Eles não queriam que tivesse ensaiador, eles queriam que tivesse ensaio somente quando eu estivesse presente. Que já tinham tido outras oportunidades e tinham tido muito problema, que de repente tu sabe que tem, né, em relação ao professor, movimentos que se mudam e coisas desse tipo, e por aí vai, escolhas de dançar. Bom, são N coisas, né? E eles pediram para que não tivesse. Quando eu não ensaiasse, eles não ensaiarem. Só teria ensaio quando eu estivesse junto. E nos outros lugares eu chegava e ia fazendo o trabalho como eu ia vendo. Me programava ou a pessoa que comandava o grupo selecionava lá e me dava, ó, quero que tu trabalhe isso. E eu trabalhava aquelas coisas ali, terminava o ensaio, perguntava se estava a contento e assim nós íamos seguindo. Acho que é isso, Fábio. Agradeço, então, pelas respostas, pelas primeiras dúvidas, né? E reitero meus parabéns pela sua trajetória, que o senhor continue contribuindo com o nosso movimento, na parte artística, de dança, principalmente, né? E que o senhor continue a nos abrilhantar, né, com trabalhos muito bonitos. Obrigado, Fábio. Tony, eu esqueci ali, porque eu me emocionei por causa dos meus compadres aí, eu esqueci de fazer a minha pergunta. Eu posso fazer a minha pergunta para o Tony? Pode, eu achei que tu não ia fazer pergunta, mas pode. Não, e a minha pergunta, como sempre, ela é bem simples, né? E ela não é muito complicada, né? Paulinho, tu sempre foi conhecido como Paulinho do Piá, né? Como outros instrutores, né? Também tem, às vezes, a marca de ser o instrutor de tal lugar. Mas a gente sabe que tu sempre se dedicou aos teus trabalhos, como tu fosses em diversas outras entidades, campeão também, né, e vice-campeão, essas coisas assim. Mas a minha pergunta para o Paulinho do Piá é muito objetiva. O Piá do Sul de hoje, a patronagem do Piá do Sul de hoje, reconhece o Paulinho do Piá? Apoia o Paulinho do Piá nessa época de pandemia, onde muitos instrutores estão abandonados aí, sem ter como ter o seu ganha-pão, a sua dedicação aí, que muitas vezes é o que nos ajuda, né, o que nos dá aquela tranquilidade. A direção do Piá do Sul, ela reconhece o Paulinho do Piá com toda essa trajetória e dando o apoio que ele necessita, principalmente nesses momentos difíceis que estamos atravessando? O Piá do Sul me ajudou muito, né, Camilo?
se hoje eu estou aqui nessa reunião, onde os campeões estão tendo a oportunidade de conversar com as pessoas, foi graças a todo esse empenho de toda essa gurizada, inclusive aí, né, da tua afilhada e tantos outros, né, ao longo de todos esses anos. Por esse motivo eu estou aqui, e até mesmo das patronagens que lá passaram naquele momento, né, Camilo? E eu agradeço isso, e eu não fico confortável quando alguém diz que eu sou o Paulinho do Piá, sei que está alienado. Só que, por onde eu passei, eu sempre procurei fazer o máximo. Sempre tentei, tanto que, quando as pessoas viajaram junto comigo, que foi naquela oportunidade lá daquele grupo do Martim, que acabou ficando em segundo no mesmo ano que o Piá ganhou, se o Martim Ferro tivesse ganho, não ficaria mal ganho. Entende? Lá em 99. Se tivesse invertido o resultado, não teria, sabe, comentário nenhum de outro grupo ter sido campeão, a não ser aqui em Santa Maria eles, né, que teriam ficado chateados comigo por causa desse rótulo do Paulinho do Piá. Entende? Mas isso me incomodou, eu sempre tentei, com outros trabalhos, em outras entidades que abriram a porta para que eu conseguisse isso também. E acho que o próprio Marco comentou outro dia que eu também tive essa vontade de ganhar, mas não consegui ganhar com outro CTG também. Me empenhei também. Entendo, Camilo, a realidade que as entidades a nível nacional estão enfrentando financeiramente, mas somente um CTG hoje veio a me ajudar, que foi o Guapas da Agronomia de Passo Fundo. Foi o único CTG que, dentro de todas essas promoções que às vezes a gente ouve de outras entidades, foi o único que estendeu uma mão, digamos assim, aquela específica, entende? Meu, tu tá precisando de dinheiro? Tô ou não? Entende? Que estendeu, que dentro das possibilidades, que ajudou de alguma forma. Entendo que as entidades não têm como, né? Tem as suas contas ali, né? Mas é isso aí. Só lembrando, né, Camilo, que não sei se tu também, não, às vezes tu esquece, né? Outro dia tu comentou, numa das investigações da tua mãe, aquela vez lá, eu estava junto contigo também, lá antes da ponte, lá quando nós fomos estrada dentro, lá procurando informações, indo para fazer a coreografia do Martim. E aí tu me chega lá no Martim, puro gauchão, calça social, sapatinho bico fino, e a gurizada meia hora disse, tchê, não, mas tchê, da onde tu me tira esse louco? Pô, eu sou que nem o Barbosa, Paulinho, poucos me viram de bombacha, e quem me viu dançando foi inspiração a vida inteira, tu sabe disso. Obrigado. Valeu, cara. Na sequência agora é o Júnior. Opa. Vamos lá. Boa noite, Paulinho, novamente. Primeiramente, deixa eu responder ali, né, me defender das acusações aí que o Tony abriu a público, né, feitas pelo Camilo e pelo Bolinha. Né, eu não estou participando por motivos de trabalho, né, não é questão de estar fugindo nem boicotando os outros campeões do Enarte. Pelo contrário, estou acompanhando acirradamente pelo YouTube para aprender tudo, né, que eles passaram aí para a gente, para conhecer todas as trajetórias. Né? São mentiras que jogam no ar contra a minha pessoa. Mas sim, queria muito fazer parte da reunião aqui com o Paulinho, uma pessoa que eu admiro muito. Né? Primeiramente, conheço o Paulinho já há muitos anos, né? Tenho uma admiração muito grande por ele, todo mundo sabe disso, uma amizade muito profunda por ele. Primeiro porque é uma excelente pessoa, acho que um dos melhores seres humanos que eu conheço, né? Posso dizer aí sem titubear, como diz aí o Camilo, né? Que é uma excelente pessoa, tem um coração enorme. Né? E nossa história, o Paulinho, ainda, só para corrigir ele, começou em 99, Paulinho. 99, quando nós fomos avaliar o FEPART, a planilha do Paraná,
lá em Cascavel, na Estância Colorada, tu lembra? E aí foi minha primeira avaliação da minha vida e eu encontrei o Paulinho lá, tava alguns grandes amigos aí, Marcelo, Valico, pessoal que estava junto com o Paulo lá. E dali nós só fomos se reencontrar depois em 2003, lá em Sorriso, realmente naquele Fenarte lá. E depois de lá para cá, é isso, lá na terra da Marcileia. E de lá para cá a gente vem aí, né, trabalhando junto, né, o Paulo, né, foi uma pessoa que me ajudou muito aqui em São Paulo, né, e inclusive tem uma passagem muito legal, a primeira vez que o Paulo esteve em São Paulo aqui, para trabalhar com lanceiros, com o nosso grupo, e ele chegou no meu galpão é pequenininho lá, né, uma casinha pequena em cima da madeireira minha lá, e aí ele começou, tá, bota os guri para dançar aí que eu quero dar uma olhada. Primeiro dia, né, ninguém conhecia o Paulinho, só eu conheci um pouco ele, e aí ele viu os caras dançar, tá beleza, tal, tá, dá uma água para eles aí, dá um intervalo. Os guri foram dançar, o Paulinho chamou de canto, Júnior, são muito ruins. Lembra disso, Paulinho? Nós tomamos, foi um baita susto, né? Aquela vez. Falei, o que nós vamos fazer agora? E isso foi lá em 2004, 2003, e de lá para cá foram aí todos esses, acho que hoje, 2020, 16 anos trabalhando junto e 16 anos aí de amizade aí de companheirismo. Mas assim tem uma passagem muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês e depois ela vai preceder a minha pergunta, que foi em 2007. Né? Em 2007 ainda nós estávamos já num trabalho que vinha aí do final de 2006 com o mesmo grupo, né? E na verdade foi 2006, né, que a gente começou. O Paulinho veio em 2005, a gente fez aquele trabalho para Santiago, né? Na época eu era diretor artístico da CBTG, inclusive. Eu deixei o grupo na mão do Paulo para eu tocar os trabalhos com a CBTG, né, e ficar fora do grupo. O Paulo assumiu todo o trabalho com o grupo lá em Santiago, desde aqui de São Paulo. E a gente seguiu naquela sequência, o grupo praticamente não mudou, acrescentou mais algumas pessoas e veio em 2006 o trabalho para o nosso estadual aqui. E a intenção de ir para o nacional em 2007 em Pato Branco, Paraná, né, Paulo? É isso aí, Pato Branco, Paraná. E aí eu conheci verdadeiramente o Paulinho do ensaio. Porque daí eu falei para ele, Paulo, eu quero um trabalho para a gente chegar forte no nacional. Não precisamos ganhar, mas eu quero dançar o domingo, eu quero dançar a final, porque aí foi em 2005 não tinha classificatória, né? Ela era direta. Em 2007 ela já entrou classificatória com somatória de ponto na final. Foi a alteração do regulamento. E aí eu falei, eu quero chegar forte para a final e quero fazer um trabalho. Ele falou, tá bom, só que aí nós precisamos ensaiar. Eu falei, tá, mas a gente ensaia. Ele falou, não é do jeito que vocês ensaiam. A gente precisa de muito ensaio. Aí a gente precisa trabalhar uma vez por mês, num período aí, acho que foi de 4 ou 5 meses seguidos. Nós precisamos trabalhar 1 ou 2 vezes por mês daqui até lá. E em janeiro nós precisamos trabalhar a partir do dia 1º de janeiro, às 8 horas da noite, até o dia do Nacional. O Nacional era por volta do dia 17, 18 de janeiro, se eu não me engano. E aí eu falei, tá, mas 1º de janeiro ainda é Réveillon, né? Tá todo mundo ainda de ressaca. Eu falei, não tem acordo. E aí eu falei, mas a gente não tem condições financeiras de fazer todo esse trabalho. E aí ele falou, não te preocupa com a financeira, você ajeita os ensaios, prepara o grupo, ajeita um pelego, um cobertor e as passagens para me subir, que o resto eu me viro. E assim se foi 2006 inteiro. Paulinho trabalhando aqui em São Paulo de 1 a 2 vezes por mês. E em janeiro ele praticamente passou o Réveillon, só não passou a virada aqui em casa, mas veio para São Paulo e morou aqui em casa comigo até a ida para o Nacional. Né? E fez aí, por isso que eu atesto a dedicação dele com todos os grupos, né? Principalmente eu posso dizer com o meu aqui em São Paulo. Né? Foi uma dedicação tremenda que deu um baita resultado. A gente classificou em segundo, né? O Tony, eu acho que o Tony deve lembrar, né? O Pato Branco, né, Tony? Classificamos em segundo, dançando um pau de fitas e quase errando o pau de fitas no sábado. Né? Teve um peleguinho ali, passamos em segundo. E no domingo conseguimos ganhar da nota, mas como era somatória,
né, a diferença ficou por 0,004 e a gente ficou em segundo. Mas foi um título muito comemorado, um vice-campeonato que eu não esperava. Eu só queria estar no domingo e entre os 5. Se eu tivesse entre os 5, eu estava feliz. E a gente se sagrou vice-campeão naquele ano e foi muito legal. Mas assim, foi com muito trabalho mesmo, muito ensaio. E aí precede minha pergunta, Paulo, porque de repente algumas passagens que você falou ali, né, da história com os grupos, né, e o porquê não tentou e não conseguiu, de repente, sagrar-se campeão com outros grupos, e algumas passagens pelo Piá que não deram certo, né, essa tua carga excessiva de ensaio, que eu e quem trabalhou contigo já sabe, que tu é do ensaio mesmo, tu é da pegada e não tem hora para acabar, não tem hora para começar, e se der para tirar o máximo possível do dançarino, é lógico, sem prejudicar a parte física, isso sempre você falou muito claramente com a gente, que não podia prejudicar a parte física, mas se desse para tirar o máximo durante o maior período de tempo de ensaio, que sempre seria necessário. Será que de repente, alguns grupos, como aconteceu com o Lanceiros aqui em São Paulo em alguns anos, também, não digo mal compreendido, mas não foi, de repente, excessivo e talvez as pessoas não entendessem o propósito ou não abraçassem a ideia e, de repente, possa ter prejudicado? Primeiramente, né, Júnior, eu só não passei o Réveillon aí com vocês porque o convite não veio. Porque senão nós teríamos ido também, porque é um lugar que tem... Nossa, a forma como vocês nos recebem toda vez que nós vamos aí, ou toda vez que nós nos encontramos, difícil de mensurar. Mas, Júnior, desde a época lá do primeiro campeonato, com toda a dificuldade que nós temos aqui para o interior, eu sempre tive na cabeça de que para conseguir competir com os grupos lá do lado de Porto Alegre, lá tem que ser na repetição. Tem que ser na repetição, na exaustão. Acho que a repetição minimiza o erro. Então, quanto mais tu repetir, a margem de erro, ela, a não ser que dê algum problema físico na hora, acho que dificilmente vai acontecer algum erro se tu estiver repetindo. Às vezes que não foi conseguido quando as pessoas não quiseram ensaiar porque não abraçaram a ideia. Porque quando abraçaram a ideia, quando foi dito de que realmente eu estou contigo, tudo que tu me disser, tudo que tu pedir para que nós façamos, nós vamos, deu certo. Que foram as 4 vezes assim, ó, que foram indiscutíveis. Comentei sobre o 99, que poderia ter ganho o Martim, mas o Piá também ganhou bem. Então, as 4 conquistas, quaisquer delas, foram bem ganhas. Então, eles se dedicaram naquilo ali e conseguiram. Quando não teve aquele empenho que eu achava que precisava ter, alguma coisa dificultou. Vai perguntar, tá, mas e algumas pessoas ali dentro do grupo estão chateadas, 2018, 2019, por que a gente não conseguiu? Nós não tivemos grupo. Quem tá ali dentro, ali, quem está fora não vê as dificuldades que a gente tem aqui para o interior de gente. Eu só fui conseguir montar o grupo para defender o bicampeonato 17 e 18 depois do Juvenarte. Depois da Semana Farroupilha, nós ensaiamos 1 mês e pouco com todos os pares. Dificilmente conseguiria ganhar alguma coisa. A cobrança seria muito grande em cima de um grupo que teria ganho no ano anterior. A exaustão, a repetição leva à exaustão, né, Júnior? Mas eu ainda acho que enquanto eu sentir que tem como tu repetir, seguir ensaiando, eu vou ainda ir para esse lado de que precisa ensaiar. Até a respeito, né, Tony, tu comentou algumas coisas, de repente alguma dica e coisa que desse ali. Quando alguém sortear o primeiro que vai abrir o festival, quando tu souberes que vai abrir o festival, triplique a tua quantidade de ensaio. Triplique, porque não adianta se assustar porque vai ser o primeiro, tem que estar muito bem ensaiado. A cabeça do pessoal ali na hora, assim, ó,
passa milhões de coisas ali, difícil de conduzir um grupo sendo o primeiro ali. Então, tu tem que dançar no escuro, tem que dançar vendado, tu tem que saber fazer aquilo ali de trás para diante, de todos os lados ali. Tem que ensaiar muito. Faça o que pudesse, sorteou primeiro para ensaiar mais ainda. Não sei se responde, Júnior. Não, respondeu sim. Respondeu sim. Só para finalizar, fazer um elogio aí a lá Camilo, né? Pelas minhas contas aí, não sei se eu vou estar certo ou se eu estou errado, mas de Santa Cruz em diante, que foi quando eu acompanho, né, o estadual aí, de Santa Cruz para frente, né, nós temos aí 17 títulos da capital e só 6 do interior, né, Paulo? Eu acho que é essa a conta, se eu não me engano. São 17 títulos da capital e 6 do interior. E dos 6 do interior, 4 são seus, né? Então, eu acredito que o ensaio dá certo. Esses dias eu comentava, né, Júnior, com o Clayton, né, que o Tony já fez um comentário sobre o que ele acompanha e o programa que ele vem fazendo lá também. O quão é difícil isso, né, Júnior? Tu conseguir 4 vezes. Qual é o segredo para isso? Conseguir 4 campeonatos com a dificuldade. Quem conhece Santa Maria sabe que raramente se ganha um dançarino no piano. Se não é da base ali, ó, as pessoas não vêm dançar no piano. O Tony já trabalhou aqui no CTG também. Ele sabe o quanto é restrito o material humano, difícil todas as coisas. E dentro de tudo isso, a gente conseguiu se destacar, né? Com 4 campeonatos perante os outros competidores. Isso aí. Quem vem, Rodrigues? É o Bolinha agora na sequência? Ele já acabou de lavar a louça? Tá aí na sala, Bolinha? Senão dá na sequência, depois a gente volta com o Bolinha. Tô aqui, ó. Ele tá mostrando a pia. Não. Eu, cabeça. Posso ir? Posso ou não? Mete ficha, Bolinha. Ah, tá, obrigado. Bueno, então, primeiro deixa eu mandar um abraço para o Paulinho Chervensky. E eu não sei. Fechou teu microfone, Bolinha. Fechou teu microfone. Deu. Quero ficar à vontade para falar algumas coisas para o Paulinho, como eu fiquei à vontade de falar com o Marco, falar com o Emerson e com a Carmen, né? E o Paulinho Chervensky, a gente nunca teve uma relação muito próxima. Raro foram as vezes que a gente sentou e conversou um com o outro. E ele nem sabe disso, né? Mas eu tenho, assim como com o Emerson, com o Marco, com esses caras que sempre que eu ia para o festival para admirar e para copiar e para me inspirar. E eu disse na minha vez que eu tive a oportunidade de falar com vocês que eu desconhecia, e o Camilo falou a mesma coisa que eu disse lá na minha live, né? Eu desconhecia alguém que soubesse colocar um grupo na sala com tal maestria e genialidade quanto o Paulinho Chervensky, né? Isso foi, como eu disse para vocês, que eu estudei todos os instrutores e os grupos, né, cara? Era o grande ponto que eu sempre levei em conta, assim, a questão de como o Paulinho é estratégico para botar um trabalho na sala. Então, eu sempre copiei isso do Paulinho. E toda vez que ele brinca, mas não brinca, né? Mas toda vez que ele bota os bonequinhos dele lá na praia, fazendo as formações, eu fico assim, cara, nada é do acaso, né, tio? O cara vai para a praia, leva os bonequinhos, fica fazendo formação na areia, aí não tem como ganhar do cara mesmo, né? Mas, Paulinho, quero te dizer assim que tu, como meu conterrâneo, eu como teu conterrâneo, porque tu veio primeiro que eu, né? Tu abriu muita porta para nós, cara. Primeiro, de um cara do interior que venceu, tu te refere a Santa Maria como pequeno em relação à primeira região, mas tu sabe de onde é que tu saiu, né? Tu sabe o que é pequeno e o que é não ter estrutura, né? Tu tá no meio do caminho, eu ainda tô mais abaixo ainda, gente.
Eu tô nas patas, tu tá lá na barriga por enquanto. Então eu sempre tu foi o expoente nosso aqui, né? Embora o Sérgio Severo tenha saído dali, o Leandro Amara tenha saído dali junto contigo, o Paulinho lá de Soledade também dançou por ali, e vários outros, o próprio Luizinho Trautmann, né, que depois foi meu professor no Ibirapuitã. A grande referência sempre foi tu, porque tu conquistou primeiro que todos os guris, né, cara? Tu conquistou o teu espaço com todo o mérito. Então, tu sempre foi um espelho, tá? Sempre foi um espelho, quero te dizer isso. E por uma ordem do destino, os meus principais momentos no festival foram quando tu não estava concorrendo em alto nível, né? Tu não estava mais no PA. E foi o grande auge do Juventude. E o Juventude, quando não participou do festival, tu voltou a vencer em 2017, né? Então, e aí quando nós voltamos, nós dois morremos abraçados em 2018, eu fui o 39º e tu o 40º. Então nós temos uma relação aí muito próxima. Nós morremos, tu conseguiu ser pior que eu e eu fui ruim em 2018 porque eu tive um erro de comando, eu errei, Bolinha errei. E achei que ia ficar em 20º e acabou tu ficando em 20º porque também cometemos alguns erros, né? Então, cara, a minha pergunta seria o seguinte: claro que tu ganhou na sequência, então foi mais fácil, né? Não foi mais fácil, mas tu não teve que pensar assim. Mas do teu título de 2003 para o teu título de 2017, certo? Onde que tu conseguiu buscar acreditar que seria possível vencer de novo? Porque eu vivo esse momento, né, cara? Eu vivo esse momento de reestruturação de grupo, de buscar olhar para dentro do que eu já fiz, para achar o que foi mais importante, reestruturação de elenco, porque eu quero buscar competir em alto nível e vencer o festival de novo, né? A minha meta a partir de agora é que eu virei instrutor apenas e não mais dançarino. Onde é que tu buscou esse teu diferencial? O que tu mudou na tua cabeça, no teu olhar de 2003 para 2017? Eu vou ignorar os anos anteriores, tá? Porque tu tinha o teu mesmo elenco praticamente, ou uma base. Mas o elenco que tu ganhou em 2017 nada tem a ver com 2003. Realmente foi um título diferente. De onde tu tirou isso? Primeiramente, obrigado, né, Bolinha, pelo teu comentário, pelos elogios. Tu sabe que hoje eu me sinto realizado, né? Porque se tu pensar um pouquinho, nós sentávamos na esquina ali do Leandro, lembra, né? Bento Manuel com Daltro Filho, eu morava na Daltro Filho, nós sentávamos naquela esquina ali, que nem aqueles desenhinhos de Facebook ali, que aparece a gurizada sentada na sarjeta e sonhando. Nós sonhávamos que uns 50 dias antes do festival, nós ficávamos ali talvez com o velho Barreiro, enquanto a mãe não chamava para ir embora dormir ou para estudar, nós ficávamos ali sonhando. E falando sobre o festival, e um dia, será que conquistaríamos tudo isso? Entende? Ali, acho que era Leandro que tinha, não sei se tu lembra do Nildo lá embaixo. Lembra do Nildo? Nildo Dornelles, não conheceu? Claro, o Nildo, claro, era da minha época também, das Chula. E alguns outros ali, entende, que tinha, nós ficávamos ali sonhando com tudo isso, e hoje, né, essa conquista aconteceu. E digo para ti que tudo isso que a forma como tu a forma como tu vai conseguir, entende? Porque tu és como eu, nós somos parecidos. O que levou a mim a conseguir, ou a nós com os colegas, muita fé, Boninho. Eu acreditei sempre de que o destino estaria do meu lado. Jamais em algum momento eu sempre entreguei para Deus, sabe? Deus sabe o que faz, por que eu estou passando por isso, uma hora, sabe, vai aparecer um momento diferente e eu preciso aproveitar quando esse momento diferente vier, eu preciso aproveitar, eu preciso me empenhar e tentar. E se for para ser, vai ser, e eu acreditava que ele seria e realmente ele aconteceu. Eu acredito muito, eu rezo muito, não que simplesmente oração vá te possibilitar tudo isso.
E a minha esposa sempre me ajudava a dizer, calma, uma hora tudo vai melhorar. Ela sempre dizia, calma, vai com calma, saía chateado de lá, entende que virava ano, não aparecia uma oportunidade diferente ou melhor, né? E aí já sentia que seria mais um ano perdido, e seria perdido até quando? Até quando eu teria essa força para seguir acreditando? E fui indo, tentando, até que, graças a Deus, aconteceu ali. Mas foi em cima da fé, Boninho, de acreditar de que o destino estaria reservado, como eu acho que tu acreditas também que o teu também está por vir também. E eu acredito também que está, entende? Que está. Não sei se respondo. Respondi. Obrigado, mestre. Obrigado. Um prazer te ver. Igualmente, Boninho. Agora, na sequência, o Daniel. Boa noite para todos. Desculpe o atraso. Essa semana, quando me falaram ali que era o São Paulo Chervensky que ia estar hoje aqui com nós, daí eu fui atrás aqui dos meus professores antigos aqui. E todos, é unânime aqui, todos falam que um dos, se não o melhor, mas com certeza entre os melhores professores que eles já viram, é o seu Paulo Chervensky. Inclusive, o Luiz Trautmann aqui falou, ó, hoje quando tu chega, nem que tu chega atrasado, mas tu vai lá escutar o homem. E deu tempo de eu chegar e pegar um pouco. Eu tenho uma pergunta, o senhor já respondeu aqui no decorrer do que eu ia perguntar, que era como chegam os dançarinos lá no Piá do Sul. Né? O senhor já respondeu que tem que vir da base mesmo, que é difícil de conseguir. Uma outra passagem bem antiga aqui, quando o Bibinho e o Zig vinham muito aqui para a Soledade, eles também falavam que o senhor pegava mais do que pesado nos ensaios, era fora da realidade a quantia que eles ensaiavam. E uma coisa que a minha pergunta seriam duas, mas uma eu acho que complementa a outra. Hoje é notório a diferença de como os grupos dançam as danças tradicionais. Como era dançado no tempo do Zig, do Bibinho lá, e como é dançado hoje. Como que o senhor vê essa diferença de modo de dançar as danças tradicionais daquele tempo do Bibinho e desse Piá do Sul que o senhor foi campeão agora? Aquele grupo dos guris era muito expressivo também. Nós tínhamos ali um coletivo muito forte, ali uma pionada muito parelha, e eu vejo que num grupo de dança um tanto quanto relacionado com o próprio time de futebol. Eu vejo que a pionada é o nosso ataque. A pionada tem que fazer a frente, tem que tomar atitude, tem que conduzir a apresentação, e as prendas têm que fortalecer o conjunto. E nós brigávamos muito com aquilo, e eles curtiam muito isso, gostavam muito daquilo, desse tipo de proposta, e dava liberdade para eles, né? Formar sapateios, porventura, quando tinha que fazer alguma coisa, precisamos melhorar os sapateios, tá? Saía um para cada lado e vinha o pessoal com as ideias, né? E aí batia o martelo no final, né? Vamos fazer isso aqui, juntava-se todos e assim por diante. Se ensaiava muito, muito mesmo. Acho que hoje se ensaia, o pessoal reclama que hoje se ensaia muito. Naquele tempo se ensaiava mais ainda. Tive que me acomodar com essa situação, né? Eu tive que me adequar com essa situação de hoje, em função de tudo que tem aí, né? Na internet. Os caras estão lá no ensaio, estão mandando foto, né? Foto, vídeo da festinha que está rolando ali, já tumultua o ensaio, né? Os caras é difícil de controlar. Se pede para que não ensaie com o celular, estão ensaiando com o celular no bolso, tu está falando, alguém está olhando ali, se vá, e assim por diante. Não chega tanto a esse extremo. Mas, enfim, eu acho que hoje em dia tem muito professor, tem muito pessoal dando aula, e tendo muito professor, não questionando um ponto de vista, posso estar errado, mas acho que tem muito professor dando aula, e as pessoas não arriscam mais tanto.
Tu deixa de arriscar, porque se tu não der resultado, tu não vai continuar trabalhando. Se eu que dei resultado, fui mandado embora por mais de uma vez, imagina quem não dá resultado num grupo. Então, o pessoal ensaia aquela cartilha básica ali de movimento X, faz aquilo ali. Acho que antigamente as coisas eram mais dançadas. Esse grupo dos meninos que tu citou o exemplo aí, e toda aquela geração, né? Se tu parar para voltar, não sei se os guris aí da sala concordam, as apresentações eram mais bacanas antigamente. Hoje em dia, quando tu vê, terminou o Enarte, tu olha para trás e pouca coisa aconteceu. No último ano, teve-se ali o mérito do Tiarajuco, aquela belíssima apresentação, né? Aquele belíssimo trabalho que fugiu a regra ali, mas basicamente todos os outros praticamente no mesmo padrão, né? E aí, agora, o senhor falou bem, nas entrelinhas, o senhor me chamou para a segunda pergunta que eu já tinha em mente. O senhor ocupa, nas danças tradicionais, não entrada e saída, o senhor ocupa elementos assim de outras danças, traz movimentos de outro tipo de dança, as danças tradicionais ou não? Não, porque não nos permite isso, né? Aonde eu tento buscar aquilo que o próprio Rodrigo comentou ali anteriormente, né? Antes de eu estar do lado de cá, eu procuro estar do lado de lá. Sentar como uma pessoa que pagou o ingresso ali para estar assistindo uma apresentação. Terá valido assistir o Piá do Sul naquele momento? É a pergunta que eu faço, sabe? Vai valer a pena sentar, pagar um ingresso, olhar aquela apresentação? Enquanto eu não me convenço de que terá valido a pena, alguma coisa eu vou estar mexendo ali para melhorar uma formação, tentando mexer algum sapateio, tentando adequar alguma coisa. Eu sempre busco melhorar para ter para que o espectador tenha uma apresentação mais bacana. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço para o Luiz, tá? Agora então. Será entregue, será entregue. Pergunta minha agora. Paulinho, tudo bom? Parabéns pelos belíssimos trabalhos que tem feito. Como eu sou de Santa Maria, agora morando na fronteira, me lembro do belíssimo trabalho do Taylor Fagundes. Santa Maria sempre foi Sentinela, Piá e logo depois Dores, que eram os, vamos dizer, mais fortes da cidade, sempre foram, né, muito competitivos. Depois uns outros grupos expoentes, o próprio Ponte Verde, acho que do Dona Dulce estava aí também, um grupo que depois cresceu, do esportivo, teve outros grupos, mas o Taylor, eu me lembro, foi um grupo que marcou, porque foi um grupo que se destacou, e meio os grandes daí. E a minha pergunta para ti, Paulinho, é o seguinte, assim, ó, tu comentastes, né, da questão que tu foste demitido e como é que foi para ti, já consagrado, bicampeão, depois tricampeão, ser demitido de um grupo assim, feito um trabalho bom, e depois tu te chamar e tu ter aceitado para voltar, porque eu conheço outros tutores que às vezes fizeram um trabalho no grupo, depois o grupo foi chamar e falou, não quero mais, e acho que passou o ciclo. O que te levou a retornar, vamos dizer assim, 2 vezes ao Piá, depois do que aconteceu? Primeiramente, eu vi muita coisa, né? Rodrigues, né? Ouvi muita coisa nesse tempo que eu estava fora que comentavam de mim, sabe? Positivo, nada. Ou praticamente nada. Era simplesmente só coisas ruins, né? E não foi por 1 ano, não foi por 2. Cruzávamos nos eventos e as pessoas desdenhavam e assim por diante. Eu sempre fui muito participativo, sempre participei de todos os eventos do MTG, dos encontros, de todas as palestras lá. Quando tinha das equipes técnicas, sempre fui, sempre encontrava. Muito perdi com os grupos que estava, quando enfrentava eles. Mas eu fiz um comentário ali atrás, né, Rodrigues, o que fazia falta para mim, né? Uma comemoração completa em família. Meu filho mais velho já havia participado, mesmo que pequeno,
Em 2003, ele dançava ali do ladinho e tal, fez a festinha dele ali, dançou, saiu nas fotos lá, mas... E o meu filho mais novo não tinha passado por isso, só tinha ouvido falar de tudo isso. O pai foi, o pai foi, o pai foi. E naquele momento que eu fui convidado ali, mesmo de que as paredes tivessem fantasmas, né? Eu não levei em conta, o que eu queria mesmo era realizar aquele meu sonho de que em família nós tivéssemos mais uma vez uma comemoração. E graças a Deus, que nem eu comentei com o Rodrigo, sabe? A questão do destino, rezei tanto para aquilo acontecesse, e graças a Deus eu fui abençoado, né, com essa conquista. Meu filho mais novo não faz parte do CTG, mas ele viveu aquele momento assim, integralmente. Acho que é isso. Tranquilo, muito obrigado. Agora, na sequência, Ricardo. Boa noite, professor Paulo. Tudo bem? Boa noite. Eu, na verdade, é mais em tom de bate-papo, mas em meio ao bate-papo eu vou lhe fazer algumas perguntas, porque eu tenho sérios problemas com a memória mesmo, e eu quero saber, o senhor trabalhou com eu sou de Caxias do Sul, o senhor trabalhou com Heróis Farroupilhas aqui em Caxias do Sul? Trabalhei, Ricardo, né? Isso. Trabalhei, Ricardo, com Paulo Fernando ali ele comandava o grupo ali do Heróis, trabalhei por 2 anos com eles. Na verdade, a primeira vez que eles foram numa final do estadual, eu tive a sorte, né? Ele disse que fazia 10 anos que eles tentavam ali e nunca tinham conseguido ir numa final do festival. E eu tive a sorte, a felicidade de ter conseguido isso nos 2. Trabalhei 2 anos e alguns meses ali com eles. Ali por meados de março do 3º ano ali, eles tocaram o professor. Então, posso dizer que tive a alegria de lhe conhecer pessoalmente, mas por muito breve. Eu, naquele trabalho do Heróis Farroupilha, o Paulo também me convidou para montar o pau de fitas. E não sei se o senhor recorda, acho que foi muito breve nosso encontro ali. O senhor estava chegando para o ensaio, eu estava saindo depois de ter finalizado o trabalho do pau de fitas ali com eles. Então, lhe conheço pessoalmente, assim, brevemente. E dizer, então, da minha admiração, mesmo sem ter tido um contato tão próximo e pessoalmente, de dizer que nós tivemos um trabalho de imersão aqui recentemente com o professor Tony, e de avaliações, e eu escolhi o Piá do Sul como um grupo a ser analisado. Eu fiz análise em cima, e a gente só escolhe aquilo que se considera próximo, né? Então, lhe dizer que realmente admiro o seu trabalho, mesmo sem ter tido esse convívio, e aqui nessa conversa demonstrou ter grande conhecimento e ser um estrategista e pensar as suas apresentações, né? E ser um excelente ensaiador. Então, só deixar essa mensagem de que escolhi o seu grupo na imersão por me identificar bastante. Quando vi os movimentos na sala, me aproximou na visão de dança. Então, parabéns e uma boa noite. Obrigado por compartilhar conosco a sua vivência. Eu que agradeço, Ricardo. Só uma pergunta, que ano que tu escolheste a apresentação de que ano? 2018, acredito 2018, Piá do Sul, 2018. Em 18, tá bem. E tu vai me mandar a tua análise? Tá gravado. Não sei se está gravado no grupo Tony, pode